Olá, amantes do saber, bem-vindos ao canal Vozes da Filosofia. Neste vídeo vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a crítica de Nietzsche à moral cristã. Hoje eu gostaria de tratar de uma questão que é, a meu ver, uma das mais controversas ou controvertidas e polêmicas questões de toda a história da filosofia. Trata-se do enunciado da sentença nietzschiana Deus está morto e nós o matamos. Essa sentença foi enunciada por Nietzsche em duas obras fundamentais, na Gaia Ciência e também na obra Assim Falou Zaratustra. Nietzsche enuncia essa sentença de modo explícito. Porém, a pergunta que cabe aqui fazer é: o que Nietzsche está querendo dizer com essa expressão Deus está morto e nós o matamos? A meu ver, é preciso tomar essa expressão em seu sentido metafórico e não em seu sentido literal. Nietzsche não está querendo dizer aqui que se trata de uma confissão de ateísmo. Dizer que Deus está morto não é o mesmo que dizer que Deus não existe. Não se trata, portanto, de uma confissão de ateísmo da parte de Nietzsche. De que se trata, então? Qual é o seu verdadeiro significado? O que nós deveríamos entender por esta sentença? Ou melhor dizendo, o que Nietzsche está querendo dizer com esta expressão? Deus está morto e nós o matamos. Existem múltiplas interpretações acerca desta afirmativa, dessa assertiva. A meu ver, é preciso entender que Nietzsche está querendo dizer que a expressão Deus está morto significa que a sociedade que surgiu ou que nasceu a partir das revoluções burguesas, a assim chamada sociedade civil burguesa, sobretudo a partir do final do Renascimento, revolucionou a história do homem ocidental ou das sociedades ocidentais. Nietzsche está querendo dizer que Deus e que a religião ou que a fé cristã foram pouco a pouco perdendo o seu lugar, a sua centralidade na vida das pessoas. Com o surgimento da sociedade mercantil ou da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, não é mais Deus, não é mais um mundo do além, a vida além túmulo, a grande esperança do homem ocidental. A felicidade, o sentido da existência não está mais ancorado na vida pós-morte. O homem ocidental, a partir do surgimento da sociedade civil burguesa, estabeleceu novos valores, novos critérios, novos princípios que vão passar então a reger a sua vida, tanto ao nível individual quanto ao nível coletivo. O significado da morte de Deus diz respeito, portanto, no entender de Nietzsche, à perda progressiva do lugar da religião na sociedade ocidental moderna. A instauração da sociedade ocidental moderna foi pouco a pouco banindo Deus, ou então expulsando Deus da esfera social e reduzindo-o à vida privada, à esfera privada. Deus passou a ser, então, uma questão de foro íntimo ou de convicção pessoal. Ou melhor dizendo, a morte de Deus significa o fim, por um lado, da metafísica e por outro, o fim da crença na existência de uma vida pós-morte, ou seja, a desvalorização dos valores tidos como supremos, absolutos, universais. E Deus foi sendo substituído, isto é, a crença em Deus, a fé religiosa foi pouco a pouco também sendo substituída por outros valores. Instaura-se então uma crise de valores. E nesse segundo momento, eu gostaria então de indagar quem são os assassinos de Deus. Quem é que assassinou Deus?
Nietzsche, na Gaia Ciência, através da figura do louco, dirá que somos nós, os assassinos de Deus. Isto é, aqueles que instauraram uma nova sociedade, fundada agora em outras bases, a partir, portanto, de uma outra perspectiva moral. Vamos buscar saber, então, quem são os assassinos de Deus. Nós bem sabemos que, a partir do Renascimento, como havia dito há pouco, surge uma nova sociedade. O mundo orientado para a vida após a morte, isto é, um mundo teocêntrico, centrado em Deus, na figura de Deus, cederá lugar, será substituído por um mundo, por uma cosmovisão centrada agora no homem. Ou seja, é a chamada virada antropocêntrica. Mas além disso é preciso identificar, na própria história ocidental, isto é, na sociedade ocidental moderna, os fatores que precipitaram a morte de Deus, ou que causaram a morte de Deus. Por um lado, nós temos, então, o Renascimento, e por outro, o Iluminismo, enquanto um movimento de ideias filosóficas e científicas que vão depositar toda a confiança no poder da ciência, no poder da razão, para explicar o que ocorre, tanto nos fenômenos, melhor dizendo, tanto no âmbito dos fenômenos naturais, quanto no âmbito dos fenômenos humanos. Não é mais, ou não será mais a religião, fonte de explicação, e nem o sentido da nossa existência. A ciência, a razão humana, pretende ser a nossa grande tábua de salvação. O homem passará a explicar tudo o que acontece a partir da ciência. Então a ciência passa a rivalizar com a religião, de tal maneira que ocorre então um processo de secularização. Um novo modo de pensar, um novo modo de agir se apresenta. Novos valores se apresentam. Mas além da ciência, ou melhor dizendo, além da confiança na ciência e na razão, na capacidade explicativa da ciência e da razão, surge, por outro lado, o mercado, enquanto instância que regula a distribuição de bens e serviços na sociedade mercantil ou capitalista. O dinheiro passa a ser um outro critério. O dinheiro, eu quero dizer aqui, o interesse privado passa a ser um outro critério para regular as relações humanas, para orientar as relações sociais, de tal maneira que o homem moderno, o homem ocidental, passa a se orientar agora não mais por critérios, por valores, por princípios tidos como absolutos, mas por critérios regulados, por um lado, pela ciência, regulados e ditados pela ciência, e por outro, pelo mercado. A sociedade civil burguesa vai instaurar novos critérios de valor. Além disso, surge o Estado-nação, de natureza laica, isto é, desligado, apartado da religião, que vai, através de suas leis, isto é, através dos seus dispositivos jurídicos, orientar, determinar, disciplinar a conduta dos indivíduos, isto é, dos cidadãos em sociedade. Nós temos então uma outra sociedade com outros critérios e dirá, com outros deuses, com outras crenças. Se você gostou deste vídeo, eu peço que você compartilhe, se inscreva no canal, deixe suas questões, suas perguntas, seus comentários e ative o sinal para receber as próximas notificações. Até lá!